Cumprimentos amados com a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos à nossa sexta lição bíblica da faixa etária de jovens, onde hoje estamos estudando sobre exemplos de liderança feminina. Hoje o nosso texto principal nós encontramos em 2 Crônica, capítulo 34, versículo 22, parte A do versículo. Então Hilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum. Resumo da lição. Em toda a Bíblia é possível identificar a mulher como parte do propósito de Deus, inclusive ocupando posições de destaque, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Texto bíblico, Juízes, capítulo de número 4, versículo 4 e 5. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Introdução. A temática a respeito do papel da mulher na sociedade, na família e na igreja tem provocado grandes debates. Mas a Bíblia tem as respostas para as questões mais complexas e centrais a este respeito. Nesta lição, vamos analisar a liderança feminina e sua importância para a Igreja de Cristo. Já chamo a atenção para os amados que estarão na escuta da nossa lição bíblica de hoje para o seguinte assunto. Há pessoas, e não são poucas pessoas, que dizem, de que o Deus da Bíblia é machista, de que os escritos bíblicos são totalmente contra a mulher, mas se você estudar a Bíblia com sinceridade e com lealdade, você vai perceber de que o Deus da Bíblia e que os escritos bíblicos, comparando com a época em que tudo isso foi escrito e aconteceram os fatos, deixa claro de que o Deus da Bíblia ama as mulheres e em momento algum o Senhor age para deixar as mulheres como escravas ou no canto de uma parede ali, servindo de banquinho para colocar alguma coisa em cima. Pelo contrário, o que nós vemos na Bíblia é o Senhor valorizando as mulheres num tempo em que elas na sociedade não eram valorizadas, dando importância às mulheres em uma época, em um período em que realmente havia um desprezo muito grande, uma desvalorização muito grande às mulheres. Porém, nós vamos ver nessa lição, muito embora resumido, vamos ver que o Senhor já contava com as mulheres e usava elas para obras que extraordinárias, viu? A exemplo aqui da Hulda, mulher de Salum, uma mulher que era consultada por várias pessoas, consultada por outros homens, uma mulher usada por Deus como profetisa. Então, se fosse verdade que o Deus da Bíblia desclassificava as mulheres, essa mulher não estaria com toda essa importância. Então, Deus tem dado sim, desde o início, muito valor e muita importância às mulheres, porque realmente, de fato, elas têm, Elas têm, Deus já criou elas com esse valor, com essa importância, com essa capacidade. Então, isso não pode ser negado. Vemos um exemplo também aqui do texto que foi lido no texto bíblico, o exemplo de Débora. Veja como Deus usou Débora grandiosamente. Primeiro tópico, a mulher nas escrituras sagradas. Primeiro, a criação da mulher. A mulher foi parte fundamental no plano divino da salvação. Olha isso. E quem foi que concedeu isso à mulher? O próprio Deus. O Filho de Deus foi gerado mediante a ação do Espírito Santo no ventre de uma jovem chamada Maria. Poderíamos utilizar vários textos bíblicos para confirmar a importância e o valor da mulher, mas
nenhum supera o texto de sua criação em Gênesis 2, versículo de número 18 ao 25. Vamos fazer a leitura desse texto. Gênesis 2, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: este é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, vemos a inocência no princípio de tudo. Devido à inexistência do pecado, não havia também nenhum tipo de maldade. Bem, o texto mostra como que a mulher foi criada e também o seu propósito, e mostra o seu valor. Não existe nada nem ninguém igual a ela, dentre toda a criação. Então, o Senhor cria a mulher especificamente, formou-a especificamente, com seu propósito, com seu objetivo. Assim como havia criado o homem com propósito e objetivo, da mesma forma Deus cria a mulher com propósito e objetivo. Para ser uma adjutora do homem, o texto é claro, não está escrito que é para ser uma escrava, para ser uma humilhada, não, uma adjutora. Alguém para estar ao lado, alguém para cooperar, alguém para ajudar, alguém para ser amado, para ser respeitado, enfim. O propósito divino é puro, é bom, é perfeito. Se alguma coisa errada está acontecendo, o homem no seu orgulho, na sua soberba, no seu estado de queda espiritual, no seu afastamento de Deus, é que ele age praticando diversos tipos de absurdo. Mas o plano de Deus é perfeito. Uma vez que a fonte criadora do homem é a mesma que a da mulher, não há diferença de importância e de valor entre ambos. Vamos recapitular. O homem tem mais importância que a mulher? Não. O homem tem mais valor do que a mulher? Não. A mulher teve e tem um papel fundamental e indispensável no reino de Deus nesta terra. É indiscutível a demonstração do cuidado do Senhor para com as mulheres em toda a narrativa bíblica. São muitas as referências feitas pelas Escrituras Sagradas a este respeito. Não podemos esquecer do cuidado do Senhor, por exemplo, com Agar no deserto. Ali Deus lhe ofereceu direção, proteção e cuidado. Enquanto a mulher chorava desesperadamente naquele deserto, Deus chega para ela: não chore. E Deus abençoou. As mulheres no ministério de Jesus. Jesus foi gerado no ventre de uma mulher e teve todos os cuidados que uma criança precisa receber de uma mãe para que tenha um desenvolvimento saudável. Durante o ministério terreno dele, as mulheres tiveram uma participação especial. Jesus quebrou alguns paradigmas do seu tempo, observe esse detalhe, ao permitir que algumas mulheres o servissem com os seus bens, o que não era natural, nem tampouco normal naquele tempo. O Filho de Deus veio para salvar a todos
e resgatar a dignidade das mulheres de todos os tempos. Jesus curou algumas delas, né? Temos algumas referências. Jesus as libertou, né, de espíritos malignos. Jesus as perdoou. Temos o exemplo da samaritana, que estava vivendo uma vida devassa e o Senhor Jesus a perdoou. Temos o exemplo de Maria, né? Maria, aquela mulher que lançou aos pés do Senhor. E o Senhor, em momento algum, humilhou aquela mulher. Pelo contrário, liberou perdão para ela. Jesus se dedicou também a pregar e ensinar as mulheres, como se vê no seu encontro com a chamada mulher samaritana, uma mulher que tinha, né, uma reputação duvidosa, né, pelo que dá a entender o texto aí de João 4, do verso 1 ao 30. Não faria a leitura devido a ser muito extensa, mas acredito que a maioria dos amados que me ouvem agora conhece essa história. Uma mulher que ninguém pararia para conversar com ela devido ao seu envolvimento, né, com mais de um homem. Isso era tido como algo muito absurdo e tal. Enfim, Jesus senta ali à beira do poço de Jacó e conversa normalmente com aquela mulher e concede a ela água viva. A mulher saiu transformada, né, ali da presença de Jesus. A primeira pessoa a ver Jesus após a ressurreição foi uma mulher, que foi Maria Madalena, está em Marcos 16, versículo 9. Portanto, está claro que Jesus reafirmou a importância e o valor das mulheres. Jesus falou para ela: não me detenha, vai para os meus irmãos, né? E diz para os meus irmãos e tal, e, enfim, transmitiu a mensagem através de uma mulher. Então, não há desvalorização da mulher na Bíblia. O que há é proteção, né? Deus age, trabalha para proteger e para dar a honra que a mulher merece. Terceiro subtópico, o papel da mulher. Deus, como Criador, ama, valoriza e se importa com a mulher. Entretanto, qual é o seu papel no plano divino? Aqui é onde está o ponto que muitas pessoas não entendem e passam a criticar ao Senhor, né, por aquilo que originalmente foi feito. Qual o papel da mulher? Segundo o texto bíblico de Gênesis 2, versículo 18, o Senhor afirmou o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. O termo adjutora vem do latim adjuvare, que significa ajuda, auxílio e socorro. Logo, ela foi criada para ser companheira do homem e, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a mulher é partícipe da responsabilidade de Adão e com ele coopera no plano de Deus. A expressão que nos fala que esteja como diante dele significa idônea, ou seja, em outras palavras, que seja capaz de ir, né? Seja capaz de ajudá-lo, de cooperar, de estar ali, enfim, de fazer muita coisa que sem a mulher o homem certamente não cumpriria o propósito divino para a humanidade. O fato é esse: sem a mulher o homem não conseguiria cumprir o seu propósito que Deus estabeleceu para a humanidade. Então, a importância assim extraordinária. Segundo tópico, a mulher ou mulheres na liderança. A liderança de Débora e Hulda. Débora foi profetisa e também exerceu a função de juíza em Israel. Liderou seu povo que estava amedrontado diante da força do exército de Jabim. A opressão que Israel viveu foi consequência de sua desobediência a Deus. Mas o povo orava ao Senhor e pedia ajuda. Então ele levantava juízes para libertá-los da opressão do inimigo. Débora recebeu uma mensagem divina que deveria ser entregue a Baraque. O Senhor revelou à sua serva todas as estratégias
que deveriam ser tomadas na batalha contra o inimigo. As Escrituras Sagradas afirmam que Débora exercia uma liderança estabelecida por Deus. A presença do Senhor em sua vida era tão visível que Baraque disse que só lutaria se Débora estivesse presente no campo de batalha. Ela era uma mulher corajosa, pois aceitou ir ao campo de batalha junto do exército e enfrentar o inimigo. Também era sincera e avisou a Baraque que o mérito da vitória não seria dele, pois a vitória viria do Senhor por intermédio de uma mulher, Jael. Jael foi quem matou a Sísera, nesta guerra contra o inimigo. Esse homem finda se refugiando na casa desta mulher e ela, considerando que ele era realmente um inimigo, desferiu um golpe certeiro e ceifou a vida desse homem, ganhando assim às mulheres o mérito da vitória nesta batalha. Então, para quem diz que a mulher não tem valor, não tem importância, só serve para estar ali no canto de parede, está redondamente enganado, porque Deus, dentro dos seus planos, propósitos e objetivos, tem também usado as mulheres poderosamente. Hulda, mencionada na história do povo de Deus quando Hilquias encontra o livro da lei do Senhor, no templo durante a reforma que o rei Josias havia mandado fazer. Ela era esposa de Salum, que era guarda das roupas da corte de Josias, e tudo indica que vivia em Jerusalém, na cidade baixa, e era conhecida e reconhecida como profetisa. É importante ressaltar que Hulda exerceu a atividade de profetisa em um período em que esse ofício era quase exclusivo dos homens. Entende? E Deus já começa a usar as mulheres. O povo de Deus contava com a liderança do rei, do sacerdote e do profeta. Quer dizer, se o povo de Deus na época contava com a liderança do rei, do sacerdote e do profeta, então já na história, já no período patriarcal, o Senhor concede poder de liderança também para a mulher. A história de Hulda nos mostra que Deus é soberano e usa quem Ele quer. Deus é soberano, faz como quer e não há o que ser questionado, porque Ele é glorificado em tudo isso. O rei Josias leu o livro do Senhor e descobriu as maldições que cairiam sobre o povo caso não se arrependesse de seus pecados. Então ele deu ordem para que alguns líderes importantes no seu reino fossem consultar ao Senhor a respeito das palavras do livro que se havia achado no templo. Hilquias e os líderes do rei de Josias foram ter com a profetisa Hulda, embora Jeremias fosse contemporâneo dela. Entende? Quer dizer, se houvesse essa acepção, então por que Deus não... O rei não foi consultar Jeremias, foi consultar Hulda, E isso mostra que ela era conhecida ou reconhecida pelo ofício de profetisa. A liderança de Priscila. Áquila e sua esposa Priscila eram fazedores de tendas e aparecem pela primeira vez no livro de Atos ao se encontrarem com Paulo na cidade de Corinto. Na carta aos Romanos, Paulo saúda a Priscila como uma cooperadora do reino de Deus. Juntamente com Áquila, seu esposo, ela discipulou Apolo a respeito do caminho de Deus. Assim podemos afirmar que Priscila desempenhou um papel importante no ministério do apóstolo Paulo e, consequentemente, na Igreja de Cristo. Tudo indica que Priscila se dedicou intensamente à fundação de igrejas e ao discipulado ao lado de seu marido, já que ela é apresentada como alguém que abriu a própria casa para fazer dela um ponto de pregação do Evangelho. Priscila e seu marido não foram apenas companheiros de trabalho de Paulo, mas foram leais a Jesus Cristo e negaram a si mesmos para o bem do apóstolo e da Igreja de Cristo. Então, estamos aí vendo o exemplo de uma liderança eficaz nos tempos dos apóstolos. Temos uma outra liderança feminina. Já vimos aqui a liderança de Débora e Hulda no Antigo Testamento. Já vimos a liderança de Priscila no Novo Testamento. Temos outra pessoa no Novo Testamento que é Lídia. Lídia era natural da cidade de Tiatira
e provavelmente foi a primeira europeia convertida pelo ministério de Paulo. Atuava como vendedora de púrpura e demonstrou ser uma mulher generosa, pois logo depois do seu batismo, colocou a sua casa à disposição de Paulo, Silas e Lucas, persuadindo-os a que aceitassem o convite. Esse episódio ocorre em um momento de grandes conquistas para a igreja primitiva, com a fundação de igrejas na Macedônia, da Acaia, que é Grécia, e da Ásia, bem como a prisão e a milagrosa libertação de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro e de sua casa. Quando livres, Paulo e Silas se dirigiram à casa de Lídia para consolar alguns irmãos e serem consolados. Lídia demonstrou ter uma liderança servidora e generosa. Ela também foi uma mulher empreendedora no ramo de púrpura. Terceiro tópico, uma resposta ao feminismo. A desafiadora realidade do feminismo. O movimento ideológico conhecido como feminismo teve influência direta do marxismo, cuja ênfase é a desconstrução da família tradicional, sob o argumento de que esse modelo promove a opressão da mulher. Influenciados por autores como Simone de Beauvoir e Judith Butler, os adeptos desse movimento arvoram a bandeira do feminismo com ataques frontais ao padrão bíblico de relacionamento familiar e conjugal. Geralmente, os que militam nessa frente tomam como base alguns textos bíblicos isolados de seu contexto, isto é, deixam de analisá-los à luz de toda a Bíblia. Por exemplo, os textos mais explorados por participantes deste movimento orbitam em torno de textos como, por exemplo, de Gênesis 3:16, 1 Coríntios 11:3, 14, do 34 ao 36, e 1 Timóteo 2:11 ao 13. Diante desses fatos, é preciso que a igreja atente para essa realidade que tem influenciado tantas pessoas, inclusive cristãos, pois tal movimento visa anular a autoridade da Bíblia e coloca em dúvida a verdade absoluta de Deus. Segundo subtópico, uma resposta bíblica. A resposta que a Igreja de Cristo deve dar ao movimento do feminismo deve estar fundamentada na verdade da palavra de Deus. E é urgente, que a Igreja reafirme a sua fé de que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, perfeita e inerrante. Razão pela qual o modelo familiar nela exposto deve ser preservado, mesmo em meio aos muitos ataques de movimentos que visam a desconstrução da verdade eterna de Deus. A despeito dos argumentos que os simpatizantes do feminismo utilizam, é preciso afirmar que estes querem desacreditar as verdades eternas e imutáveis da Bíblia. O termo dominar, usado em Gênesis, não implica subjugar, maltratar e nem tampouco humilhar, e em hipótese alguma indica que o homem seja superior à mulher. Os textos, aqui no caso paulino, a respeito de uma mulher estar calada e não ensinar na igreja, trata de questões pontuais, coisas específicas daquele momento, pois as igrejas para as quais Paulo escreveu estavam enfrentando algum tipo de desordem. Então, os que atacam a Bíblia com base nesses textos não levam em conta toda a narrativa bíblica, pois se o fizessem, concluiriam que efetivamente a mulher tem o seu espaço. E não somente isso, ela exerce um papel fundamental no plano de Deus para a humanidade. Portanto, a verdade de Deus é inegociável e absoluta. O modelo de família que glorifica ao Senhor é o ensinado nas Escrituras, que por sua vez deixa claro que a mulher é amada por Deus, que preparou um plano especial para ela na sociedade, na família e na igreja. Uma resposta final. Diante das abordagens feitas nesta lição, existe a necessidade de uma resposta final para a fundamentação das bases da fé cristã a respeito do papel da mulher, especialmente no exercício de liderança. Algumas colocações devem ficar bem claras, como, por exemplo, a mulher é criação de Deus e isso faz dela um ser especial e parte do plano de Deus.
Há textos bíblicos que mostram mulheres exercendo liderança, como os exemplos, né, das mulheres estudados nesta lição. Entretanto, devemos deixar claro de que não tratamos aqui de ministério pastoral feminino. Primeiro, porque a nossa igreja não ordena pastoras. Segundo, tratamos a perspectiva de liderança comum de milhares de irmãs em departamentos eclesiásticos, que é uma realidade em nossas igrejas. Mas, pastor, na sua igreja a mulher dirige culto, né? Quando estabelecido, né, pelo pastor da igreja, a mulher dirige culto ao Senhor. O ensinamento bíblico de que a mulher deve ser submissa ao seu marido não implica torná-la inferior ou menos importante, mas fazer com que cumpra sua missão, e nisso Deus é glorificado. Como forma de reafirmar o valor da mulher para Deus, lembremos de que a história de Ruth e a de Esther retratam de forma perfeita a obra de Deus em favor da humanidade. Ruth era uma gentia que entrou na genealogia de Jesus Cristo. Esther era uma judia que salvou o seu povo da destruição. Então Deus usa as mulheres, né, e cada uma glorifica a Deus conforme o Senhor tem estabelecido. Nossa conclusão. Esta lição buscou elucidar o que a Bíblia ensina a respeito da mulher, destacando o seu valor, o seu papel e a sua importância na obra de Deus. Com exemplos bíblicos à luz das Escrituras, a lição reafirmou que a mulher desempenha um importante papel na sociedade, na família e também na igreja. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.